vamos começar o conteúdo. Mas, antes de começar o conteúdo, deixa eu dar um recado, tá? Deixa eu dar um recado aqui, porque isso aqui acontece bastante nas lives. E também, eu já estou vendo aqui, por exemplo, o José está assistindo de Manaus e quer tirar o CCNA em 2022, tá? Todo mundo que vai fazer prova de certificação ou concurso público derrapa numa coisa: certificação versus mundo real. Diferença entre best practice e o que você faz na prática. Best practice não é cláusula pétrea. Eu coloquei esse termo aqui, ó, cláusula pétrea, porque isso aqui está muito em voga, né? Cláusula pétrea é aquilo que tem na Constituição que você não pode mudar. Best practice não é uma coisa que você não pode mudar. Não é uma coisa que você tem que fazer obrigatoriamente. Então, às vezes eu mostro configurações aqui que faltam alguns detalhes, ou então eu omito alguns detalhes, né? Porque a gente não tem muito tempo aqui para falar. Eu não estou dando um curso, eu estou falando aqui de uma forma bem prática, né? E outra coisa é que quando você vai fazer uma prova de certificação, o cara vai lá e coloca uma questão onde ela não segue muito bem aquela best practice que os caras falam, que a gente fala no curso, que a Cisco quer que fale no curso, que a LPI fala muitas vezes quando ela faz o treinamento lá, quando a gente tem que fazer o treinamento para a certificação da LPI, e vários outros fabricantes falam em best practice. Mas numa prova, o cara pode fugir disso aqui para poder cobrar um conceito. Então, cuidado, tá? Eu vou falar sobre várias configurações, sobre vários comandos, beleza? Mas isso não quer dizer que aquela best practice que você viu e que se faltar alguma coisinha aqui, o que eu estou falando aqui está errado, beleza? É porque às vezes eu omito ou então eu estou falando sobre situações específicas, tá? Por exemplo, existe uma best practice que é uma melhor prática de mercado, né? Se a gente for falar em português esse termo aí, que fala que você tem que desativar o CDP ou o LLDP, que são protocolos para descoberta de vizinho, porque isso aqui facilita o footprint, né, que é o começo de um ataque, e também permite que você faça alguns ataques de DOS. Mas, cara, se você usa telefone IP, você não pode desabilitar isso aqui. E aí? O que você vai fazer? Você vai seguir essa best practice de segurança ou você vai deixar ativado o CDP ou o LLDP? Então é isso que eu falo, best practice depende de aplicação, de onde que você está. Ela não é uma cláusula pétrea. Lógico, ela é uma boa prática de mercado, se você seguir é muito legal, beleza? Mas não se prenda nisso, principalmente se você for fazer uma prova, beleza? E também quando você tiver que fazer uma análise do teu ambiente, assim, que seja bem específica. Então vamos lá, primeira coisa. A gente vai falar aqui sobre portas de acesso ou access ports. Porta de acesso ou access port é aqui, ó, onde estão ligando os clientes, os endpoints, tá? Isso aqui é uma porta de acesso. Normalmente ela está conectada num switch layer 2. Pode ser também um switch layer 3, não tem problema nenhum, tá? Pode ser um switch layer 2. Normalmente, pode ser um switch layer 3, mas normalmente está num switch layer 2. Qual que é a diferença de um layer 3 para layer 2, né? Simplesmente layer 2, você não pode colocar IP na porta, ele não tem protocolo de roteamento, esse tipo de coisa assim, tá? Ele é feito só para fazer encaminhamento em camada 2, beleza? O switch layer 3, ele já pode ter portas roteadas, fazer roteamento entre VLAN, ter um protocolo de roteamento, várias coisas mais avançadas, beleza? Normalmente os switches layer 3 estão aqui, ó, na distribuição ou no núcleo da empresa, beleza? Aqui também no acesso, por exemplo, na agregação, né, que é o acesso de um data center, eu posso conectar um servidor. Mas ó, nem sempre o servidor é conectado numa porta de acesso, beleza? Servidor pode ser conectado numa porta de trunk, num tronco, tá? Eu vou falar daqui a pouco qual a diferença dessas portas. Mas aqui, por exemplo, no acesso dessa empresa, ela poderia ter uma distribuição que vai para o data center interno da empresa e conectar servidores
com portas que não são portas de acesso, com portas de trunk via 802.1Q. Joia? Mas aqui nessa aula a gente vai falar especificamente de como configura as portas de acesso. Então a gente já agora está caindo nisso. Até estou respondendo aqui uma pergunta do Carlos Lima. A live de hoje é sobre montar uma equipe para configurar a porta de acesso suíte Cisco? Isso mesmo, tá? Ia me esquecendo, desculpa, o Carlos também está falando sobre o problema que eu tive em família. Então, eu até esqueci de falar no começo, essa live é em homenagem ao meu pai. Eu tive um problema de família, meu pai esteve meio doente, graças a Deus está recuperado, hoje eu estou conseguindo dar aula e vamos que vamos, né? O problema foi sério, mas graças a Deus superando. Valeu aí, Carlos, pela lembrança e obrigado a todo mundo que torceu aí pelo sucesso. Ó, tem gente entrando de tudo quanto é lugar aqui, ó. Tem gente de Manaus, de Boston, Luanda, Portugal. Caramba, legal, muito, muito legal. Portas. Que tipos de portas a gente tem? As portas normais, comuns ou de acesso, né? Aquelas portas onde eu conecto meus computadores, telefones IP, câmeras, dispositivos de telepresença, IoT e lá vai coisa a mais. A gente vai ver que tem um monte de tipo de dispositivo que eu posso colocar. Essas são as portas de acesso, tá? Na Cisco, elas são chamadas de switch ports. E esse comando switch port é o que transforma a porta em uma porta L2, tá? Ele já vem dado. Ele já está configurado. Quando você coloca o comando no switch port, você transforma a porta em Layer 3, mas o teu switch tem que ser Layer 3, tá? Normalmente a conexão é UTP, mas ela pode ser fibra, do jeito que você quiser, né? Dá para ter porta de acesso aí com fibra também para você conectar teu computador. Se você precisar, dá para fazer isso, né? Outro tipo de porta que a gente tem são os trunks, que conectam os dois switches, né? Que conectam aqui, ó, dois switches. Por exemplo, aqui eu tenho um trunk em LACP. Pode ser UTP ou fibra, beleza? Pode ser tanto UTP quanto fibra. A gente tem aqui o stacking, aí são cabos de stacking, tem portas específicas para você fazer o empilhamento dos switches, tá? E não precisar conectar via trunk, você conecta via backplane com cabos especiais, são portas especiais. Você tem uma porta roteada, que é a mesma porta que você pode ter, de fibra, de UTP e tudo mais. Você coloca um comandinho nela chamado no switch port. Switch port. E aí ela vira uma porta roteada. Mas o teu switch tem que ser um switch L3, tá? Se ele não for um switch L3, ele não suporta porta roteada. E você também pode ter uma porta virtual, né? O Switch Virtual Interface. É uma porta que você tem no switch L2 e no switch L3, só que ela tem uma função um pouco diferente. No switch L2, ela funciona como IP de gerenciamento. No switch L3, ela pode ser usada para fazer roteamento entre VLAN, tá? Pode ser usada para fazer roteamento entre VLANs, beleza? E também dá um IP de gerenciamento para o switch, joia? Veja, eu estou falando sobre um monte de tipo de porta. E a porta que a gente conecta aos clientes são as portas de acesso, que é o que a gente vai ver um script de configuração para elas. Joia? Mas tem tudo isso aqui para você ver. Professor, no CCNA eu aprendo tudo isso, menos stacking, tá? Stacking é uma coisa que a gente cita sobre ele, eu falo sobre o stacking, mas a gente não configura. Isso aqui você vê a configuraçãozinha dele no CCNP. Então o foco de hoje são as portas de acesso. Quais são as configurações comuns em porta de acesso? Eu vou falar de algumas que você não mexe e outras você mexe, tá? Por exemplo, velocidade é uma coisa que você não mexe. Você coloca lá em autonegociação, tá? Você não vai mexer nisso aqui. Quando que você precisa mexer na velocidade? Só se o endpoint tiver uma necessidade especial. Às vezes tem lá uma porcaria de um equipamento que ele precisa ser
1 GB fixo, sem autonegociação. Comum? Não. É raro. São coisas muito específicas. Você vê isso na área de telecom, tá? Se estiver trabalhando com telecomunicações, às vezes você vai ver esse tipo de coisa, beleza? É raro. O fabricante fala que você tem que fazer isso, tá? Se é half ou full duplex, configuração de duplex, também a gente deixa em autonegociação. Como eu falei, quando que eu preciso alterar isso? Só se o fabricante do endpoint falar, tá? Então, por exemplo, olha, o meu equipamento você tem que configurar a tua porta do switch com 1 GB full duplex, senão ele não vai funcionar porque ele não faz autonegociação. Cara, é raro, é uma coisa que vai acontecer uma vez em 1 milhão, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que não é uma coisa que é para ser comum, tá? Não é uma coisa que é para ser comum, é muito raro. Alguém já pegou esse tipo de situação aqui? Que você tem que fixar a velocidade ou a negociação do duplex? Fala aí do lado para eu saber, né? Para a gente ver algum exemplo prático. Eu vi isso aqui uma vez, era com um caso de telecom, era um equipamento que fazia tipo uma plaquinha de gerenciamento, era um dispositivo assim de gerenciamento, que na época, né, um treco velho do cacete, ele tinha que ser 10 megabits por segundo com half duplex, tá? Ele tinha que ser 10 mega half. O fabricante mandava ser assim. Ele era um cara que usava aqui, né, o CSMA CD, beleza? Então, era obrigado a fazer isso, tá? Ó, o Felipe falou pra gente ali, ó, modem satélite GCAT, só half a 100. Mais um exemplo aqui, tá? Eu tô falando de dispositivo de gerenciamento de armário óptico, que tinha que ficar em 10 mega half duplex, e o Felipe tá falando lá do satélite GCAT, só half a 100, tá? O Edson tá falando configuração dos elevadores, Gilate. Pô, legal. Paulo Caldeira, com Mura. Então veja, só nesses casos específicos que a gente precisa mudar isso, beleza? Cabo direto ou auto-midix, o equipamento mais novo suporta, né, tanto a conexão comum ou com auto-midix. Se for um switch tradicional, os clientes eu tenho que ligar com cabo direto. Eu não posso usar cabo cruzado. Cabo cruzado é para eu ligar 2 switches. Aí eu uso um cabo cross, tá? Quando você tem o auto-midix, tanto faz. Ele mesmo detecta e faz a coisa funcionar, beleza? Ó, a galera tá falando mais coisa lá, ó. Satélite, catraca, é isso aí, galera. Você tem que ver o fabricante. Qual que é o problema quando o teu cliente exige uma coisa desse tipo? Você tem que estar ligado, né? Porque se você não olhar o manual dele ou ninguém te avisar, você fica se ferrando para fazer funcionar. E quando o treco não tem autonegociação, se você não fixar, normalmente ele não vai funcionar, tá? Outra coisa, switch, Cisco, eles usam o Spanning Tree Protocol, o STP. Padrão, tá? Padrão. Quer dizer o quê? Para uma porta subir de um cliente, ela leva 50 segundos. Ela passa por um processo de ativação de 50 segundos, porque nesses 50 segundos o cara verifica se não tem loop de camada 2, beleza? Existe uma opção que a gente sempre coloca nos clientes chamada Port Fast, junto com o BPDU Guard, tá? Depois eu vou falar sobre o BPDU Guard. Mas esse Port Fast, ele faz o quê? Ele mata esse processo de verificação do Spanning Tree e pumba, sobe direto. Você não tem atraso, tá? Você evita o atraso que o Spanning Tree causa para poder calcular a topologia livre de loops. Joia? Então o Port Fast é sempre interessante a gente colocar. Isso aqui é uma opção do Spanning Tree. Mas junto com ele você tem que colocar o BPDU Guard, porque senão você pode ter loop de camada 2, tá? Quando você coloca o Port Fast, a tua porta sobe direto. Se tiver um loop de camada 2, vai dar pau, vai dar problema, tá?
Se você pegar duas portas aqui em PortFast e fizer um loop nela, cara, você tem um loop de camada 2, pode ter aí tempestade de broadcast e tudo mais, beleza? Então tem que tomar muito cuidado com isso, joia? Deixa eu ver aqui. O Maicon está perguntando, professor, e para configurar um port channel, deixa em autonegociação? Port channel para clientes, você tem que deixar dos dois lados iguais, tá? Normalmente eu deixo em autonegociação. New Thunder 2006, consigo imaginar a situação onde se está investigando um comportamento estranho para detectar defeito no circuito de autonegociação, por exemplo. Aí devemos substituir o equipamento. Cara, pode acontecer esse tipo de coisa, tá? É raro, mas pode acontecer de tudo na rede, né? Outras coisas que vocês vão ter que configurar no switch. VLAN. VLAN você tem dois tipos, VLAN de dados e VLAN de voz, tá? VLAN de dados é onde você tem aqui normalmente os dispositivos comuns, que a gente tem, o servidor, PC, esse tipo de coisa. E VLAN de voz é quando você tem telefones IPs, beleza? Power over Ethernet, telefone IP, câmera IP. Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui, é um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos, que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium, para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em registre-se grátis ou entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Está escrito Assista. As outras está escrito Assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana, ou o arquivo da semana, em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá. Se você ainda não é nosso assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá.